A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem fala é a irmã Tauana, onde estarei apresentando a lição de juniores. E a lição de hoje é a de número 4, a qual tem por título O Amigo Impulsivo. Vamos então falar sobre Pedro, uma personalidade forte que a Bíblia relata. E o objetivo da aula é entender o significado de ser pescador de gente e saber que Jesus cuida de nós em todos os momentos difíceis da nossa vida. Jesus sempre vai estar ao nosso lado, nos ajudando. E para trabalhar o versículo de memorização, eu trouxe uma ideia bem bacana e o versículo se encontra em Lucas, capítulo 5, e versículo 10, que diz: Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. E para trabalhar esse versículo, eu trouxe aqui então em uma folha sulfite mesmo, o versículo escrito e no formatinho de peixe para você explicar o versículo de memorização que Jesus estava referindo então que agora eles iam pescar gente. O que é isso? É ganhar almas para o reino, porque aqueles discípulos eles eram pescadores e largaram tudo para ser discípulos de Jesus e ganhar pessoas, almas para o reino. Então, para trabalhar o versículo de memorização, eu trouxe esse peixinho e também sugiro para você, professor, fazer peixinhos menores com o versículo e já pode dar então de lembrancinha para as crianças guardarem o peixinho dentro da Bíblia com esse versículo. E eu te convido, professor, a incentivar o seu aluno também a ser pescadores de almas, né, de pessoas. A história então se encontra em Lucas capítulo 5, do 1 ao 11 e em Mateus 14, 22 ao 23. Vamos falar de um amigo impulsivo, né? Você conhece alguma pessoa impulsiva que age, faz sem pensar muitas das vezes? Muitas das vezes nós somos impulsivos e tomamos atitudes erradas. E nós aprendemos, então, na Bíblia, através da vida de Pedro. E eu trouxe aqui o personagem feito de EVA, para você, então, contar a história, que nós vamos contar dois momentos que vai ter o personagem Pedro. Um é a pesca maravilhosa, na qual os discípulos já estavam cansados de pescar, eles já estavam lavando as suas redes quando Jesus apareceu e pediu para que eles lançassem a rede novamente no mar. E uma pesca maravilhosa aconteceu e todos ficaram sem entender. E Jesus então mostrou que ele tem todo o poder e quando ele fala, temos que obedecer. E o outro momento então que aparece o nosso personagem Pedro é sobre a tempestade no alto mar, né? Os discípulos estavam com medo daquela tempestade, nada fazia parar, até que Jesus apareceu. Aqui está Jesus, e eles ficaram com medo achando que era um fantasma, mas era o mestre, e ele mandou então a tempestade parar e o mar obedeceu, né? E isso então vai falar da personalidade de Pedro, que ele era impulsivo, que ele até pediu para que andasse no mar, que fosse até Jesus, e Jesus então disse, venha Pedro, e ele começou a afundar e Jesus então salvou Pedro daquela situação, porque ele ficou com medo. E você pode explicar para as crianças que em determinadas situações da nossa vida, nós agimos como Pedro, mas precisamos entender que nos momentos difíceis da nossa vida, quando nossa vida estiver passando por tempestades, momentos difíceis, Jesus ele sempre vai estar lá para acalmar a tempestade. Os problemas ele sempre tem a solução. E aqui então eu trouxe o barco, você pode colocar os discípulos. Eu colei naquele palitinho de prender balão, que ele é mais forte, resistente e um pouquinho maior, né? Você pode colocar então aqui os discípulos e aqui está Jesus. Aqui eu trouxe 3, né? 3 discípulos para você ter como uma base, uma ideia. E os peixinhos então, para você dar de lembrancinha e incentivar a criança a ser pescadores de almas. Bom,
Essas foram algumas dicas da aula de hoje. Espero que você, professor, tenha gostado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.